EMAI terceiro ano, atividade 6.5, página 38. Olá, terceiro ano! Nesta atividade, nós iremos fazer a análise de gráfico. Porém, eu coloquei aqui a tabela da atividade anterior, porque na primeira questão ele vai pedir uma comparação, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar aqui com a questão A, eu quero que vocês olhem para esse gráfico, tudo bem? E digam para mim, que tipo de gráfico é esse? Você sabe como nós chamamos esse gráfico? Pensa um pouquinho. Esse gráfico, nós chamamos ele de gráfico de coluna, tá? Esse gráfico de colunas, colunas verticais. Por que verticais? Porque percebam que cada coluna está nessa posição, como se fosse em pé. Se aqui no nosso gráfico ele estivesse nessa posição assim, ó, o contrário, como se fosse deitado, nós chamaríamos de gráfico de colunas horizontais, tá? Mas como aqui ele está como se estivesse em pé, então nós chamamos de gráfico de colunas verticais, tudo bem? Então, vamos lá. Questão 1. Observe o gráfico a seguir. Pontuação dos terceiros anos na gincana. A. Que informações podem ser observadas no gráfico e que estão na tabela apresentada na página anterior? Então, por isso que eu coloquei a tabela aqui, tudo bem? Observem aqui o título desse gráfico. Pontuação dos terceiros anos na gincana. Agora, observem aqui o título dessa tabela. Pontuação dos terceiros anos na gincana. Então, aqui a gente tem a pontuação do terceiro A, do B, do C, do D e do E. E aqui nós temos o quê, né, nesse gráfico? A pontuação também do terceiro ano A, do B, do C, do D e do E. A diferença é que nós temos aqui a pontuação no gráfico, nós temos aqui a pontuação dos terceiro ano no gráfico e aqui nós temos a pontuação dos terceiros anos na tabela, ou seja, os números são os mesmos, os valores são os mesmos, só muda que nós temos em tabela e em gráfico. Então, como que vocês vão responder a questão A? Que informações podem ser observadas no gráfico e que estão na tabela apresentada na página anterior? A pontuação dos terceiros anos na gincana, tá? Então, vamos para a próxima. E mais uma perguntinha que eu havia esquecido. Vocês conseguem ver semelhança entre esse gráfico e a tabela da atividade anterior? Consegue ver semelhança ou diferença? Pensa um pouquinho. Vamos lá. Depois a gente responde essa questão. B. O que representam os números que aparecem ao lado esquerdo do gráfico? Esses números aqui, o 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200. O que eles representam? Dá uma olhadinha aí. Pensa um pouquinho. O que vocês acham que eles representam? Quem respondeu que eles representam a pontuação dos terceiros anos está correta. Então, pode escrever aí na questão B. Representa a pontuação obtida dos terceiros anos, tá? Questão C. Observando o gráfico, é possível perceber que no terceiro ano A, os alunos fizeram menos que 180 pontos. Por quê? Então, vamos primeiro encontrar o terceiro ano A. Já encontrei aqui, ó, deixa eu grifar. Terceiro ano A. Muito bem. A gente quer saber se o terceiro ano A, ele fez menos que 180 pontos. Então, vamos encontrar aqui o 180. Muito bem, já encontramos o 180. A gente quer saber se ele fez menos que 180 pontos. Quando a gente olha aqui, ó, essa coluna do terceiro ano A, percebam que no número 180 tem uma linha. Toda essa linha representa o valor 180. A coluna do terceiro ano A, ela está abaixo dessa linha, acima, ou ela está bem rente, igualada? Deem uma olhada. A gente consegue perceber que ela está abaixo. Se ela está abaixo, quer dizer que o valor dela é menor que 180. Ele seria maior se essa coluna estivesse para cima, como está do terceiro B aqui, ó. Ela é maior do terceiro B. Já do terceiro ano A, que está para baixo, apesar de estar bem
próxima, mas não está no 180, quer dizer que eles fizeram menos ponto que 180. Então, aqui na C, vocês vão responder, ó. Observando o gráfico, é possível perceber que no terceiro ano A, os alunos fizeram menos que 180 pontos? Sim. Por quê? Porque a coluna do terceiro ano A está abaixo do número 180, ou da linha do 180, tá? Podem responder aí com as suas palavras. Questão D. Observando o gráfico, o que é possível dizer sobre a diferença de pontos entre as turmas C e D? Então, vamos marcar aqui. Essa é a turma C, deixa eu pegar outra coisa, C e D. Eu quero saber a diferença de pontos, né? Observando o gráfico. Então, observando o gráfico, eu consigo ver que o terceiro ano C, ele fez um pouco a mais que 140 pontos. Olha aqui onde está a coluna do terceiro C, ó. Ela segue a linha do 140, só que está bem pouquinho para cima. Já o terceiro D, eu consigo perceber certinho que o terceiro D, ele fez 100 pontos. Ó, 100. Por que 100? Se você olhar onde está aqui a coluna do terceiro ano D, você consegue ver que ela está certinha no número 100. Então, olhando aqui a coluna do terceiro D e olhando a coluna do terceiro ano C, que está um pouquinho acima do 40, tá? A gente consegue ver a diferença. Lembra que a diferença entre os dois números, né? Eu quero saber daqui até aqui quanto que eu andei. Então, vamos lá. Daqui até essa linha, ele andou 20. Daqui até essa linha, ele andou mais 20, 40. Como ele está um pouco acima do 140, eu sei que ele é 140 e alguma coisa. Então, o exato eu não consigo ver porque ele está acima. Eu só iria saber o exato se essa coluna ela estivesse certinha na linha, assim como está do terceiro ano D. Mas eu consigo saber, dizer sobre a diferença entre os pontos dessas duas turmas? Sim, eu consigo ver que a diferença, o valor aproximado é de 40 pontos. Porque daqui a aqui é 20, daqui a aqui mais 20, certo? Ó, 100, 120, 140. Então, até essa linha eu tenho certeza que é 40. Como passa bem pouquinho acima, eu já tenho valor aproximado. Então, aqui na resposta na questão D, observando o gráfico, o que é possível dizer sobre a diferença de pontos entre as turmas C e D é que é aproximadamente 40 pontos, tá? Já se eu olhasse a tabela, eu poderia ter o valor certo, porque lá na tabela está o exato. Aqui no gráfico, como está um pouquinho acima, já é aproximado. Então, a resposta da D, a diferença é um valor aproximado de 40 pontos, tudo bem? Só retomando aqui, ó, no lado esquerdo do gráfico, aqui, esses números são os valores possíveis da pontuação que nós poderemos encontrar dos terceiros anos, tá? Então, espero que tenham entendido.